Sejam bem-vindos ao meu canal. Vou pedir a vocês, se inscrevam, curtem, ative o sininho para receber as notificações. Boa noite, Elisete, boa noite, querida, boa noite a todos vocês que estão entrando, um bom dia, uma boa tarde para quem vai assistir depois, boa noite, somos as X, quanto tempo a gente não se fala, né, meninas? Vocês estão ouvindo direitinho o som, gente? Fala aí, tá legal para vocês? Tá dando para ouvir minha voz? Fala aí comigo. Quanto tempo, né, que a gente não se fala, gente, eu tô numa correria, porque assim como eu, né, vocês também são multitarefas, então a gente tem uma vida muito agitada, né? Além de ser mãe, empreendedora, mentora, terapeuta, eu também estou ajudando a cuidar da minha netinha. Ai, obrigada, meninas, obrigada mesmo, tá? Amanhã eu retorno às aulas de psicanálise. Então, gente, é uma correria muito louca, mas gostosa, né? E hoje eu vim falar sobre constelação familiar sistêmica. Eu sou terapeuta sistêmica, sou coach, e essa terapia, ela é maravilhosa, é transformadora, ela é assim, veio pra realmente fazer diferença. Boa noite, Gedark Aquino. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Gente, manda aviãozinho. Vamos mandar aviãozinho? Vamos chamar as mulheradas. Os homens também, tá, gente? Porque a constelação sistêmica, ela não depende de gênero, tá? Ela trata o indivíduo, tá bom? Então, chame seus amigos, chame esse adolescente, chame a sua amiga para assistir com a gente, chame a sua mãe, seu pai para estar assistindo essa live. É só meia horinha, tá bom? Porque essa terapia, ela é muito abrangente e se a gente for falar tudo aqui, levaria dias. Então eu vou gravando aos poucos vários vídeos. Hoje eu tô dando uma introdução, vou responder algumas perguntas que me fizeram lá nos stories. Eu anotei aqui para não esquecer nada, né? Porque a mente já não é essa coisa, né, gente? Vamos entender que a gente não tem aquela mente, né? E tudo que você passa pro papel, ele fixa melhor. Então eu passei pro papel as perguntas, assim, as respostas para eu não esquecer nada, tá bom? Eu não sei se vocês conhecem a constelação familiar sistêmica, se alguma de vocês aí conhece. Boa noite, Alice, minha linda. Seja muito bem-vinda, querida. Boa noite. Manda um aviãozinho. Gente, aperta. Oi, Rose. Conseguiu entrar, minha linda? Boa noite. Aperta esse coraçãozinho aí, porque quando esse coraçãozinho sobe, o Instagram entende que o conteúdo é relevante. Então o que ele faz? Distribui para mais pessoas, para que elas possam estar assistindo. Porque uma dúvida sua pode ser a dúvida de outra pessoa, não é? Boa noite, minhas lindas. Então, gente, hoje eu vou falar de constelação familiar sistêmica. Alguma de vocês aí conhece, já ouviu falar? Se conhece, diz um sim. Se já ouviu falar, diz um sim. Se não, não. Tá bom? Essa terapia é maravilhosa. E de onde vem a constelação sistêmica familiar? Ela vem de um método do psicoterapeuta Bert Helling. Ele estudou várias famílias, empresas, organizações e ele entendeu que todos nós... Não, Alice, tá bom, hoje vou falar um pouco. A Elisete já ouviu falar. Entrei só pra te dar um oi, eu sei, minha linda, você vai pro aniversário, né?
Curta bastante, se divirta, tá, minha linda? Olha, Rose, vai ficar salva aqui, tá, querida? Então, gente, aperta o coração e manda esse aviãozinho para todo mundo. Então, já ouviu falar, Rose? Ai, que bom. E como eu falei no começo, aqui não vai dar para entrar profundamente, gente, porque é uma terapia muito abrangente. Então aqui eu vou falar um pouco, aí depois eu gravo outro vídeo, tá? E assim a gente vai aprendendo uma com as outras, tá bom? Então, como eu falei, a constelação sistêmica é um método feito pelo psicoterapeuta alemão Bert Helling. Ele estudou uma tribo Zulu, estudou famílias, empresas, organizações, e ele entendeu que as dinâmicas familiares, dali surgem os problemas. Então, as dinâmicas familiares, elas precisam ser olhadas com muito cuidado, com muito carinho. Então, essa constelação sistêmica familiar, ela abrange a nossa dinâmica familiar, a nossa herança. Porque todos nós estamos, gente, emaranhados num fio invisível. Nós somos conectados a um sistema. Terapia familiar sistêmica. Todos nós somos de um sistema. Aí a pessoa fala assim, essa constelação é astrologia, horóscopo. Não tem nada a ver. Esse sistema eu vou explicar assim, bem resumidamente. Eu vou dar um exemplo do corpo humano, né? O corpo humano é um sistema, certo? Dentro do corpo humano nós temos órgãos. Então temos fígado, baço, rim, coração, temos o nosso cérebro, temos os nossos, o pâncreas, temos os nossos órgãos. Todos eles estão ligados a um sistema. Qual é esse sistema? O corpo humano. Se um órgão desse, Gente, desculpa, entrou uma ligação. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Vocês falem aí, tá? Porque as pessoas ligam nas horas erradas. Aí vocês me falam se vocês estão me ouvindo, tá bom? Tá me ouvindo aí, gente? Fala se sim ou não. Eu vou continuar, tá bom? Então, todos nós somos ligados, esses órgãos, eles estão ligados, obrigada meu amor, estão ligados a um sistema. E qual é esse sistema? O corpo humano. Se um órgão, qualquer um desses, tem algum problema, não está funcionando direito, o corpo, o que acontece? Isso reverbera para todo o corpo. O corpo sofre. Assim como nós, o nosso sistema familiar, a nossa árvore genealógica, nós estamos ligados a ela. A nossa herança lá de trás é um fiozinho invisível. Então, se houve um problema em alguma fase da nossa herança, da nossa genética, vai reverberar em nós. Pode ser, não pode, de repente não é na nossa geração, mas na futura geração. Então todo mundo sofre. Se há um desequilíbrio, isso vai para todo mundo. Então essa terapia, ela é fantástica. Então aqui, gente, eu vou responder algumas perguntas, tá bom? Aqui eu anotei para não esquecer, tá? Alguém perguntou assim para mim, é terapia? Sim, ela é terapia, como eu falei, desenvolvida pelo psicoterapeuta Bert Helling. Ela facilita o atendimento dos transtornos psicológicos envolvendo a dinâmica familiar. Porque, gente, a nossa família é a base de tudo, a nossa herança é a base de tudo. Então, se a nossa base, a nossa raiz estiver doente, ela vai reverberar em toda a dinâmica familiar. Então, essa terapia, ela veio para isso, para olhar para as dinâmicas familiares e colocar em ordem esse sistema. E ele criou 3 leis básicas, assim, muito importantes, que essas leis, se elas não forem olhadas com amor e carinho, elas podem trazer consequências muito grandes, consequências ruins para todo esse sistema, que agora nós estamos falando nosso sistema, da nossa herança, da nossa árvore genealógica,
da onde a gente veio. E para isso, essas leis, elas precisam estar em ordem. Inclusive, eu tenho esse livro aqui, que como eu me formei, esse livro Ordens do Amor, que são as 3 leis de Bert Helling. A primeira lei é a lei da hierarquia. Quem veio primeiro no sistema? É o pai, a mãe, o bisavô, a bisavó, o irmão mais velho. Quem veio primeiro no sistema? Infelizmente, hoje, a gente tem uma... Boa noite, Isabel! Seja bem-vinda, minha linda! Infelizmente, nós vimos essa dinâmica da hierarquia muito erradamente na família, quando nasce uma criança, quando chega aos filhos, os caçulas. Porque o mais velho, ele é cobrado demais. E o menor, o último, ele recebe tudo. Ele vem, a mãe, o pai coloca ele como o centro de tudo. E aquele que chegou primeiro no sistema, ele se sente defraudado. Então, o filho mais velho, sobre a hierarquia, ele veio primeiro que o filho mais novo. Quem chegou primeiro no sistema? Você ou sua mãe? Ou seu pai? Quem chegou primeiro no sistema da sua mãe ou do seu pai? Então, tem uma hierarquia. Quando é essa hierarquia, e dentro de uma empresa também, os fundadores, uma pessoa que ela pega uma empresa que já foi de outro fundador e ela não dá devida honra a esse fundador, a empresa ela não vai bem, porque quem chegou primeiro foi o fundador dessa empresa. Então, dentro de uma hierarquia, primeiro vem pai, mãe, bisavô, bisavó, pai, mãe, filho mais velho, o do meio e assim sucessivamente. Depois vem a lei do pertencimento. Se você exclui alguém, na geração seguinte vai pedir a exclusão dessa pessoa. Não sei se vocês conhecem algum caso que você teve algum parente que ninguém fala dele, ninguém fala o nome dessa pessoa, ele devia ser um alcoólatra ou uma prostituta, ou alguém que não tinha uma renda financeira boa, então a família deixa de lado. Só que com o tempo você tem um filho, daqui a pouco você começa, não entende o porquê que o seu filho ou sua filha se comporta de certas maneiras. E alguém um dia chega pra você e fala assim, nossa, ele tá agindo igual fulano, e você nem sabia que fulano era esse. Por quê? Todo excluído, ele quer ter o lugar de pertencimento, e você não dá o lugar de pertencimento a essa pessoa. Muitas vezes a depressão vem por isso. Houve um suicídio na família e ninguém mais fala desse suicídio. Houve até um aborto na família, mas ninguém fala desse aborto. Prefere esquecer. Então, aquela futura geração, ela vai cobrar essa exclusão. Por isso que as doenças psicossomáticas, ela atingem muitas pessoas. Porque todo mundo pertence a um lugar. Ninguém quer ser excluído do sistema. E a terceira ordem é do equilíbrio, do dar e receber. Essa ordem ela precisa ser muito bem equilibrada. Num casamento, o marido que dá tudo para a esposa, tudo. E a esposa só recebe, mas ela não consegue devolver em troca. Então, aí está um desequilíbrio muito grande. Os pais, eles dão o amor, dão o afeto, dão o carinho, dão a vida aos filhos. E os filhos ficam cobrando algo a mais desses pais. Só que o que você recebeu do seu pai e da sua mãe é a vida. Então, esse equilíbrio está equilibrado perfeitamente. Só que tem hoje em dia os filhos, eles querem, além de querer ficar acima dos pais, eles querem cobrar muito dos pais. Querem cobrar além. Nós não temos direito de cobrar nada dos nossos pais. Quando esse equilíbrio, nessa ordem de equilíbrio não fica latente, há um sistema doentio. E é daí que vem as enfermidades. Então, a psicoterapia, a terapia sistêmica, ela vem colocar em ordem esse sistema. Tá dando para entender, gente? Vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar, tá bom?
Aqui tá falando assim, faça acompanhamento com psicólogo. Posso constelar? Pode constelar sim, porque ela não substitui, gente. A constelação, ela não substitui a medicina. Ela não substitui outras terapias. Simplesmente ela ajuda a entender que nós não só herdamos as características físicas dos nossos familiares, mas nós herdamos as características emocionais. Se você teve uma tia depressiva, uma mãe depressiva, um pai depressivo, com certeza a sua geração vai ter alguém na sua geração que vai ter depressão, vai ter síndrome do pânico. Se ela teve um câncer, alguém na sua geração vai ter um câncer. Se ela foi uma pessoa muito irritada, brigona, com certeza alguém na sua família vai ter isso também. Boa noite, Abraão, boa noite. Então, nós não só herdamos as características físicas, mas emocionais da nossa árvore genealógica. Então, não impede de você fazer uma terapia, não impede. E interessante que a constelação sistêmica, ela vai no ponto central. Você chega para um psicólogo e fala para ele, ele vai te fazer a pergunta, vai fazer uma entrevista, anamnese, vai querer saber o que você tem. Então você vai listar vários problemas. Eu tenho fobia, eu tenho depressão, eu choro muito, eu acho que eu não pertenço a lugar nenhum, eu não entendo. Você vai listar vários problemas. Só que você listou 5 problemas. Atrás desses 5 problemas tem o foco. Só que não dá para ver. Esses 5 problemas não é o foco central. E a constelação sistêmica familiar, ela vai desvendar isso aqui para saber qual é o foco. Aonde está o problema central. Então ele vai na raiz do problema. Entendeu? É religião? Não é religião, não tem nada a ver com religião. É interessante que o que acontece na constelação é o que está acontecendo na vida da pessoa. Aquilo é só o reflexo. As interações, o movimento sistêmico, tudo que vai acontecer ali na constelação é a percepção do constelado, da vida que ele está vivendo. Não sou eu que vou adivinhar, não é adivinhação. Ele já traz tudo ali e ali é desvendado. Então não é religião. Quem estiver falando que é religião, espiritismo, não está na constelação sistêmica. Isso aí é outro tipo de abordagem, não é a constelação familiar sistêmica. Aqui tem outra pergunta. A partir de que idade que pode constelar? Eu atendo adolescentes, 14 a 15 anos. Crianças de 4 a 5 anos, ainda elas não podem fazer a constelação, porque elas ainda não estão preparadas, menos de 4, 5 anos. Porque quando você vai constelar alguém, geralmente as emoções dessa pessoa, ela está influenciada, as emoções internas, com o pai e com a mãe. Então essa criança de 3, 4 anos, ela ainda não tem essa percepção. A partir de 7, 8 anos, pode fazer com jogos, com o dia a dia da criança, com brinquedos. Então a partir de 7, 8 anos já pode fazer a constelação com a criança, com a supervisão dos pais. E é muito interessante, porque a criança, tudo que nós passamos, tudo vem da infância, desde o útero. As percepções da vida, ela começa no útero. Mesmo que você não saiba, mas tudo acontece ali. Porque com o tempo, esse consciente que a criança não sabe, que eu também não sei, você também não sabe, é inconsciente, ele vai reverberar lá na frente. Então, as crianças são como esponjas. Elas observam tudo. Então elas são influenciadas pelo ambiente, da onde elas vieram. Então, da partir de 8 anos, através dos jogos pedagógicos, da interação no ambiente que a criança vive, dá para saber, dá para fazer a constelação com ela. Posso ir fazer constelação com meu esposo? Pode sim. É até interessante porque o parceiro vai ter uma percepção do que está acontecendo
do que o outro está olhando com aquela dinâmica da interação do casal. Por exemplo, a mulher está fazendo a constelação. Então o marido ele tá vendo como aquela mulher, qual é a percepção daquela esposa durante a relação do casamento, nessa dinâmica do casamento, da relação com eles. Porque quando a gente está muito perto, a gente não percebe. A gente não entende como é que o outro está vendo a relação, como que aquela relação está para ela. Se está boa, se está doentia, se ela está dando demais, se ela está recebendo de menos. Então é legal que o casal participe, que um veja essa constelação do outro, porque eles entram em sintonia. Só que às vezes o marido não quer ir, ou a mulher não quer ir. Então pode sozinho e pode fazer a constelação. Você não está constelando seu marido, você está constelando o seu sentimento em relação ao casamento. Porque pessoas falam assim, eu posso constelar fulano? Posso constelar pela pessoa? Não, você não está constelando pela pessoa, isso é muito evasivo. Você está constelando o sentimento que aquela pessoa está tendo. O sentimento em relação a algo que está acontecendo. Aqui tem uma outra pergunta. Peraí, eu anotei aqui. Para que serve a constelação? Aonde a constelação atua? Então, eu anotei várias coisas aqui, gente, porque é tremenda. Eu fiz o curso de constelação no Instituto Cairóis. Amanhã eu começo meu curso de psicanálise. E a Isabel, que está aqui, está fazendo psicanálise comigo também, né, Isabel? Então, eu fui constelada lá no Instituto. Eu passei pela constelação. Foi assim tremenda, maravilhosa, porque abriu a minha visão para muitas coisas que eu não enxergava. Eu não conhecia meu pai, não conheço meu pai. Eu constelei sobre o meu pai e eu tive uma percepção muito clara do que meu pai sente. Então é maravilhosa a constelação. E eu vou fazer outra, porque eu tenho essa degeneração macular. E eu sei que na minha família vem, o meu avô tinha, a minha mãe também tem, o meu tio também tem essa degeneração macular e a fibromialgia. Eu não vou me constelar, eu vou me constelar com uma outra pessoa para entender por que vem essas enfermidades, para parar em mim. Não é que a constelação fala assim, é cura, milagre, não. Simplesmente ela vai cortar um ciclo. Tá gostando? Ela é muito bom, né, Isabel? Amanhã a gente tem aula. Na verdade, gente, nós tivemos a primeira aula em dezembro. Em janeiro eu não consegui ir na aula. E agora eu retorno. A Isabel já tá lá, né, Isabel? Foi na primeira, ano para dezembro, em janeiro. E agora amanhã a gente tá lá juntas. Então a gente vai crescendo. Eu falo o seguinte, cada curso que a gente faz, cada trabalho que a gente faz de desenvolvimento é para nós, na minha vida primeiro, para aplicar na vida de outra pessoa. Porque você cuidar de vidas, do emocional de outra pessoa é fantástico. Mas você precisa conhecer, saber como lidar com isso. Então a gente precisa lidar com as nossas emoções, né? Então, a constelação sistêmica, ela serve para vários assuntos. Dificuldade de rompimento financeiro, aconselhamento, dinâmicas traumáticas como aborto, morte prematura, suicídio, depressão, procrastinação, conflitos familiares entre marido, esposa, entre filhos, entre irmãos, sensação de desconforto diante de familiar. Sabe que você às vezes não se dá muito assim, você não se dá muito com aquela tia, com aquele tio, ou até com os pais, não entende o porquê. Há um motivo para isso, entendeu? Relacionamentos difíceis, conflito dentro de empresa, pessoas que não conseguem romper financeiramente, problemas profissionais, procrastinação e muitas outras coisas. Rumo ao módulo 3, isso aí. Então, gente, a constelação sistêmica, ela é maravilhosa. Se você quiser fazer uma constelação comigo, é só me chamar. Nós vamos fazer uma entrevista, vamos fazer uma análise
e nós vamos fazer a constelação. E as pessoas perguntam como faz a constelação, né? A constelação pode ser online, ela pode ser presencial, ela é feita individual, com bonecos, esmalte, vidro de perfume, com alguma coisa para representar os elementos que você quer constelar. Né? Eu tenho os meus bonequinhos que mandei fazer com a sogra da minha filha, Ângela Biscuit, ficaram maravilhosos, gente, maravilhosos. Pode fazer sessão em grupo, você escolhe pessoas para representar aquelas pessoas que você quer constelar. Então, a constelação, ela tem várias abordagens, assim, várias maneiras de fazer. Ultimamente, eu tenho feito online. Inclusive, tem alguém aqui que vai fazer, não vou falar o nome dessa pessoa, nós vamos fazer semana que vem, né, a nossa constelação. Então, eu faço online, mas eu também atendo presencial, tá bom? E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu abri uma sessão muito legal, que é uma mentoria, que é Constelando a Sua Vida, tá bom? Ela é uma sessão online de alinhamento. Essa sessão, gente, é para tudo isso que vocês ouviram falar aí. Procrastina, não se sente confortável com a família, você tem casos de depressão na sua família, muitos casos de divórcio, separação, muitos conflitos, você não consegue romper financeiramente, sabe? Isso tudo, a constelação, ela trabalha. Então, eu estou oferecendo uma mentoria muito legal, uma promoção assim muito show de bola. O que você vai ter nessa mentoria? Uma sessão online de alinhamento, uma sessão de constelação familiar, uma sessão da meta Smart, porque se você tem uma meta, depois que a gente faz a constelação, você tem um alvo, um objetivo, só que você não sabe como colocar em prática. Nós vamos sentar, colocar no papel e vamos usar os 5 pontos fundamentais da meta Smart. Entendeu? E você ainda vai ganhar um bônus, um teste de perfil comportamental, um mês de acompanhamento pelo WhatsApp. Tudo isso, gente, um valor de R$ 299,90. Você pode pagar pelo Pix ou pode parcelar no cartão. Quem quiser fazer a minha mentoria, a minha sessão individual, pode me chamar. Eu não tenho problema nenhum em dar o valor. É R$ 120 a sessão individual. Aqui nessa mentoria você vai ter 3 sessões, na verdade, mais os bônus, por um valor único de R$ 299. Por que eu faço isso? Porque eu quero que você conheça a constelação sistêmica familiar. Eu quero que você traga à luz as sombras. O que está acontecendo na sua vida? Eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. Eu estou aqui para te ajudar. Assim como a constelação, ela me ajudou, ela está me ajudando, eu quero fazer isso por você. Se você tiver alguma dúvida do que é a constelação, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? E, gente, são só 5 vagas para essa mentoria especial, tá bom? A inscrição é até o dia 25. Dia 25 agora. Quem quiser, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pode falar eu quero, que eu te chamo no direct e a gente conversa. Oi, Rô, boa noite, querida. Boa noite, lindona. A Rô já fez constelação, né, Rô? A Rô já fez, né? Pastor Paulo, boa noite, Pastor Paulo. Que Deus abençoe a sua vida, homem de Deus. Então, gente, foi uma live muito rápida, meia horinha. Como eu falei, a constelação familiar sistêmica, ela é muito abrangente. Então, qualquer dúvida que você tiver, porque vai surgir dúvidas, é para qualquer pessoa. Você pode fazer em qualquer momento da sua vida. Boa noite, ovelhinha. A Rô fez a constelação. Você pode fazer em qualquer momento da sua vida. Não espere as coisas piorarem. Não espere as coisas piorarem. Olha, uma coisa tremenda que eu estava lendo ontem, no dia 17 de fevereiro. Olha como
A constelação familiar, ela é tremenda. Não sei se vocês já ouviram falar no Sigo Você. Porque nós seguimos os nossos descendentes. Nós seguimos as dinâmicas familiares. Eu estava vendo a reportagem sobre esse fato terrível que aconteceu em Petrópolis no dia 17, gente. E a dona Nadir, uma senhora, ela estava dando uma entrevista. Ela tem 72 anos e ela falou que enterrou a filha dela, Cecília, de 40 anos. E há 50 anos atrás, em 1971, a mãe dela foi soterrada em Petrópolis. Olha a dinâmica, eu sigo você. A filha, boa noite. A filha seguiu a avó. E as duas se chamavam Cecília. Olha a geração. Um conflito passando de uma geração para outra. Dona Nadir, de 72 anos, enterrou a filha Cecília, de 40 anos. E há 50 anos, em 1971, a mãe dela morreu soterrada também em Petrópolis. E também se chamava Cecília. Interessante que a Cecília, de 40 anos, não conheceu a avó. Ela não conheceu a avó. Mas a dinâmica foi tão forte que o Sigo Você foi feito aí. Para você ver que como nós estamos ligados ao nosso emaranhamento da nossa família. A palavra de Deus fala sobre as heranças que nós somos. Não é, Rô? É assim que acontece, Rô. Quando eu ouvi a reportagem, né, porque a gente fica atento aos fatos, a gente fica atento aos fatos. Então, quando ela falou isso, eu falei, meu Pai eterno, sigo você. Então, gente, eu não sei, como eu acabei de falar, você sabe, aquela família que alguém morreu, foi um primo meu morreu em acidente de carro. O pai dele também morreu em acidente de carro. A minha cunhada, a sobrinha ou tataravô morreu em acidente. Então, aquela dinâmica ela vai se repetindo. Então, a constelação familiar sistêmica ela veio para quebrar esse ciclo, quebrar essa herança. Não é, pastor? Isso é muito real, muita gente não se dá conta disso. Isso aí são as heranças que vem lá de trás. O nosso Brasil, essa dinâmica que nós temos, nosso Brasil foi colonizado através da escravidão, da mentira e do engano. Por que a cultura do Brasil é tirar vantagem em tudo? Porque essa cultura já veio da colonização. Porque nós temos, gente, o consciente coletivo, o consciente individual e o consciente familiar. A Rô está falando aqui, ela seguia os passos. Boa noite, Samuel Lima. Deixa eu ver. A Romero está falando aqui. A Rô, eu segui os passos da minha mãe, muito parecida com ela, seguia seus passos, evoluí nesse quesito. Isso aí. A constelação ela veio para isso. Eu sigo você. E você está dando uma honra que não deveria. Sabe? Então você sofre com isso. Não sei se vocês sabem, mas na Coreia tem um consciente coletivo de suicídio. Até nos doramas que eu vejo, eles sempre apontam para um rio que muitas pessoas se matam ali. Então o consciente coletivo da Coreia é o suicídio. O consciente individual é do eu sigo aquela pessoa, eu me coloco no lugar daquela pessoa. E o consciente familiar são as dinâmicas familiares que a gente não entende, mas a gente acaba repetindo. Coisas que vieram lá da nossa geração. Depois da constelação eu mudei isso aí. Pessoas falam assim, a constelação é milagre. Não. Você precisa, depois da constelação, mudar o seu olhar para fazer efeito, gente. É como um médico, você vai no médico, o médico fala assim, toma esse remédio tantas em tantas horas. Faz tudo que eu te falei. Aí a pessoa não faz o que o médico falou. Aquele remédio vai fazer efeito? Não vai. A constelação sistêmica é a mesma coisa.
Na constelação, a mãe não fala com o filho não fala com a mãe, aí os dois o filho dá honra à mãe, ele se coloca abaixo. Fala um pouco sobre a figura do pai e o significado. Vou falar. Aí o filho olha para a mãe com o olhar lá em cima, ou olha para o pai com o olhar lá em cima. Então, na constelação sistêmica, a gente coloca em ordem o filho olha para a mãe com o olhar para baixo, ele honra aquela mãe, ele vê que a mãe é maior que ele, e ele dá honra àquela mãe. Aí vão para casa, fica tudo certo. Chega em casa, nada muda. A mãe começa a ofender o filho começa a ofender a mãe. Não adianta, precisa. A constelação ela faz um movimento para as coisas se alinharem. Só que a pessoa ela vai ter que fazer a parte dela. Muitas pessoas não dão valor à paternidade, à maternidade, às dinâmicas. É interessante que a dinâmica dos problemas financeiros, de romper, vem da mãe, e o aconchego, o afeto vem do pai. A provisão vem do pai. E muitas vezes aquela pessoa teve um pai que era trabalhador, ele era honesto, ele corria atrás, e de repente ele era o provedor da casa, de repente ele morre, aquela filha teve uma ruptura com aquela filha. O que vai acontecer? Ela vai tomar o lugar do pai, ela vai querer ser a provedora da casa, ela vai querer ser a mantenedora da casa, ela vai ficar, não vai saber onde ela fica, porque ela é a mantenedora da casa, porque o olhar dela era pro pai dela, o pai dela era o mantenedor da casa. Só que ela tá se colocando no lugar do pai, não pode. O lugar do pai é lá em cima, o mantenedor. Ela vai ficar o que dele? A honra, a vida, o amor, o carinho e o respeito. O papel do pai era ser mantenedor da casa. Esse era o papel dele, então ele fica com ele esse papel. E ela vive a vida dela. Ela segue o seu caminho, segue os seus sonhos, segue os seus projetos. Isso aí. A gente precisa mudar esse olhar. Precisa mudar esse olhar. Mesmo que você nunca tenha conhecido seu pai, na constelação, o sistema vai trazer as memórias. E você vai ver o seu pai ali, naquela dinâmica. E vai entender por que às vezes você se sente sozinha. Por que às vezes você olha para o seu pai ou para sua mãe com olhar altivo. Quem quiser fazer a constelação, me procure. Vamos conversar. Eu vou fazer uma anamnese com você. Nós vamos fazer uma entrevista e vamos fazer essa constelação. Eu volto a repetir sobre essa mentoria, gente. A minha constelação, eu não tenho, como eu acabei de falar, o valor é R$120 a sessão individual. E eu estou fazendo essa mentoria pela Constelando a Sua Vida. Uma sessão online de alinhamento, uma sessão de constelação familiar, uma sessão da Meta Smart, e você ainda vai ganhar de bônus um teste de perfil comportamental e um mês de acompanhamento no WhatsApp. Só pelo valor de R$ 299,90 pelo Pix ou no cartão de crédito, tá bom? Obrigada, Rô. Deu para entender, Rô? Deu para entender, gente? Qualquer dúvida, vocês me chamem no privado, tá bom? E assim, numa constelação, me perguntaram assim, dá para constelar tudo? Não, gente. Vamos constelar um fato por fato. Claro que, se a gente vai constelar depressão, tem algo por trás da depressão. Então, logicamente, vai aparecer outras coisas. Mas a gente costuma constelar problema familiar, financeiro, a depressão, uma doença, a honra, por que eu não consigo? Outra coisa, problemas de separação. O pai, o filho se coloca no meio dos pais. Porque o filho é metade pai, metade mãe. Então ele se sente no direito
de ficar tanto do lado de um quanto do outro. Sendo que, se ele toma partido de um, ele se acha traindo o outro. Então essa criança, esse adolescente, essa criança, esse jovem se sente frustrado, se sente perdido. Porque ele se acha no direito de tomar partido, sendo que os filhos não têm que tomar partido em separação. O que você está passando com seu esposo, seus filhos não têm que tomar conta. Filho não tem que se meter na vida dos pais. Eles estão se separando, vocês querem ficar juntos, isso não é dever dos filhos. Só que eu também não conhecia isso, eu não sabia, eu era ignorante, né? Mas na Bíblia fala que nada ficou oculto, que as coisas são trazidas ao esclarecimento, então eu entendi isso. Então, nessa dinâmica de separação, a constelação ela entra para colocar em equilíbrio isso, para colocar cada um no seu lugar. E a constelação ela está entrando no Tribunal de Justiça, no Conselho Tutelar. Então a constelação ela é mais uma ferramenta para ajudar o emocional, para fazer a família se unir. Porque o plano de Deus é a família unida, é a nossa herança curada. E a constelação é uma ferramenta maravilhosa nisso. Então, Deus abençoe Bert Hellinger, ele não está mais entre nós, mas na palavra de Deus diz que ele usaria homens sábios para ajudar, e Bert Hellinger foi um desses, né? Então, gente, eu agradeço a vocês. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Eu ainda estou fazendo sessão de coach, tá? Agora eu estou focada na constelação sistêmica, mas eu ainda atuo como coach e daqui a pouco como psicanalista. Então eu quero agradecer a cada um de vocês. Obrigada, Rô, obrigada, pastor Samuel Lima, homem de Deus, gente, um mentor de primeira, pastor Samuel Lima. Então, eu queria pedir aqui a vocês, sabe, que tirem um print aí, gente, de mim, um print bem legal. Dá coraçãozinho aí, aperta esse coração, porque quando o coração sobe, meu coração também acelera. E o Instagram entende que esse conteúdo é relevante, tá bom, gente? E eu vou encerrando aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui. Essa live vai ficar salva, tá bom? Quem puder fazer um print, me marca. Quer fazer a constelando a sua vida? Me chama no privado. Aproveita essa promoção, tá? Não é porque você fez uma constelação que você não precisa constelar outra coisa. Porque a constelação ela trata de vários fatores, um por um, para não criar uma confusão. Então, faz uma reflexão na sua vida e vê onde você precisa fazer uma terapia, tá? É muito bom. Todo mundo deveria fazer terapia. É transformador. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar dos três. Eu sou cristã. Eu preciso cuidar do meu corpo, do meu físico. Eu preciso cuidar das minhas emoções. Eu preciso cuidar do meu espiritual. Os três têm que andar assim, ó, entrelaçados. Se um tá desequilibrado, o sistema não funciona direito. Tá bom, gente? Então, ó, boa noite para vocês. Ah, peraí, o print, né? Peraí que eu vou tirar. Desativar os comentários. Quem puder fazer um print, eu agradeço. Aqui. Ai, gente, quem puder tirar um print, eu agradeço, tá bom? Deixa eu ficar quietinha. Acho que foi. Peraí, eu acho que tem. Peraí, gente. Tem batom no meu dente, gente. Oh, meu Deus. Muito obrigada, tá bom, gente? Pastor, eu só tenho que vir aqui na nossa igreja, hein? Tirar um dia pra vir pregar aqui, hein? Navio novo, hein, pastor? Tá sumido, hein? Rô, muito obrigada. Quem mais ficou aqui? Deixa eu ver aqui, passou aqui muito rápido, gente. Peraí, deixa eu falar com todo mundo aqui. Pastor São Paulo César, Ana Lúcia, Ovelhinha de Pano. Deixa eu ver, Somos as X, Isabel Cristina, Elisete, Alice, Rose Franco, muita gente. Eu fiquei, Joana Dark, gente, muito obrigada mesmo, tá bom?
Beijo, gente. Vai ficar gravado, tá? E eu vou tentar colocar lá no YouTube. Me sigam lá, gente. Coach Nazaré Moura no YouTube. Tá bom, gente? Ó, beijo. Fiquem com Deus.